irmãos e irmãs, é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para o Evangelho do Dia. Pedimos a você que vá dando o seu like, compartilhando, e se você não assinou o nosso canal, assine o nosso canal. O Evangelho de hoje está em João 1, de 43 a 51, e fala assim: no dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galileia. Encontra Filipe e diz-lhe: segue-me. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: vem e vê. Jesus vê Natanael que lhe vem ao encontro e diz: eis um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, aqui temos o chamado de dois discípulos de Jesus, de dois apóstolos, que também, como quando comentávamos ontem na partilha de oração, quando fizemos a live da sala de oração, e nós partilhávamos que Maria não titubeou, não pestanejou, ela imediatamente ela deu o seu sim. Imediatamente ela seguiu a Jesus. Aqui Filipe imediatamente seguiu a Jesus. E não só, ele tanto seguiu, quanto chamou outros, atraiu outra pessoa. Filipe foi um dos primeiros discípulos de Jesus que já atraía outras pessoas, outros discípulos. Ele convidava e tinha uma sabedoria muito grande, porque ele não explicou, não se justificou. Ele não, quando Natanael, que era Bartolomeu e passou a chamar Natanael, ou porque João o trata como Natanael, aqui na palavra, e ele diz assim: vem coisa boa de Nazaré? Claro, Nazaré é uma cidadezinha muito pequenininha, um vilarejo, onde quase ninguém ia lá. Ninguém nem tinha olhos para Nazaré. Será que tinha alguma coisa de futuro em Nazaré? E Jesus, sondando os pensamentos dele, já foi logo revelando aquele israelita, o verdadeiro israelita, o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus. Olha, é tanto e é tão verdadeiro o que já Jeremias falava e outros profetas falavam: mesmo antes que tu fosse gerado no ventre da vossa mãe, eu já te amava, eu já te conhecia, eu já te sabia. Aí Jesus toma aquela palavra do profeta, mas não porque ele ouviu o profeta falar, mas porque ele, como Deus, já sabia. Mesmo antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava embaixo da figueira. Olha que coisa maravilhosa. Isto aqui, dom de revelação. Jesus revelava mesmo antes de acontecer. Ele sabia, mesmo à distância. Ele sentia as coisas que se passavam mesmo de longe. Ele realizava curas e milagres, mesmo não estando presente. É a onipresença divina, é a onisciência divina, a ciência de todas as coisas.
Jesus era ciente de todas as coisas, o antes, o durante e o depois. Porque Jesus é Deus. E aí foi quando Natanael se admirou. Quem senão um profeta? Quem senão o Messias? Quem senão o Filho de Deus poderia saber tal coisa, penetrar em tal intimidade, ver muito além da realidade natural das coisas? Só mesmo o Messias. Aí ele diz: mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Confirma aqui a majestade divina de Jesus. E aí Jesus até replica a ele e diz: olha, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês. Porque eu te relatei um fato invisível, um fato que ninguém me contou e um fato que não dava tempo ninguém contar, porque só ele mesmo sabia. Somente porque eu falei algo inacreditável, incrível, você vai acreditar que eu sou o Messias. Mas se tu me seguir, tu verás muito mais que isto. Isso me traz aqui para nós uma situação da qual nós não nos apercebemos no nosso dia a dia. Quantas curas Deus faz na nossa vida? Quantos livramentos Ele não nos dá por dia? Milhares, muito. Quantos milagres Ele realiza? O milagre da respiração, o milagre do ar que nós respiramos, do sol que nos ilumina, da fonte de alimento que é para nós. Olha que nesse tempo, a melhor vitamina e a maior vitamina para o nosso organismo é a do sol. Sabia disso? Fica sabendo. Toma sol, sem protetor. Porque a vitamina principal, vitamina D, é emanada do sol. Olha que importante para a nossa vida são as coisas naturais e não as artificiais. Verás coisas muito maiores do que esta. E ajuntou, em verdade e em verdade. Quando você encontrar na palavra que Jesus diz assim, em verdade, só uma vez, é Ele. É o próprio Jesus que fala. E afirma e confirma. Mas quando ele diz duas vezes, em verdade e em verdade te digo, é a verdade que o próprio Jesus diz, mas é a verdade que o próprio Jesus, como Deus, diz. É uma afirmação incisiva, divina, real. Em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não só como uma revelação futurista, não só como uma revelação do amanhã, do que há de vir, não só como uma revelação do céu literalmente se abrindo e os anjos literalmente descendo, mas, meus amados irmãos e irmãs, que maravilha é a gente saber que quem segue a Jesus vê realmente o céu, vê os anjos subindo e descendo, cuidando de nós, levando as nossas dores e trazendo as bênçãos do céu. Vem trazer para nós saúde, vem harmonizar a nossa vida. Quantas situações nós perecemos, vocês nem imaginam. Mas há umas 3 horas atrás, eu senti todos os sintomas do coração. Dores fortes no braço, dor no peito e todo um conjunto de situações. E sem eu nem falar que eu não conseguia, uma irmã, foi um anjo de Deus que veio e cuidou de mim, trouxe alimento, trouxe medicação. E por isso estou gravando aqui com vocês. Estou falando aqui com vocês, por graça de Deus. Deus que cuidou, porque eu estava só. E ela estava lá. E tudo aconteceu. É milagre divino. É Deus cuidando de mim e cuida de você também. Então esse vem e segue-me. E imediatamente a gente deve mesmo seguir. Porque ninguém sabe o que vai acontecer. E a gente só perde na nossa vida aquelas passadas que a gente não deu com Jesus. É aí que vamos compreender quão importante é reconhecer Deus como Pai, Criador do Universo, que abre o céu para nós e que a gente vê os anjos subindo e descendo para a
glorificar o santo nome do Senhor, mas só fazemos isso quando Deus nos é apresentado. E quando Ele nos é apresentado, nós abrimos o nosso coração. E Ele entra no nosso coração e faz uma morada. E aí Ele ceia conosco, faz uma festa. E em todos os momentos das nossas necessidades, Ele vai fazer muito mais do que apenas revelar aquilo que precisamos saber. A onipresença divina, a onisciência divina e o uno poder divino cuida de nós. Ele nos ama. É revestido desse amor, deste amor imenso, desta graça plena que Jesus diz: vem e segue-me. Seguir a Jesus com os mesmos passos, ser discípulo deste mestre, vale muito a pena tudo na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus lhe cubra de todas as bênçãos necessárias na sua vida, de saúde, de paz, de alegria, de harmonia e do sentimento que leva à perfeição e à santidade, que é o querer seguir a Jesus. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja. Beijo no coração, paz e adoração.